Vocês abrem a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo de número 3. 2 Pedro, ontem eu preguei no Velho Testamento e hoje eu falo no Novo Testamento para vocês. 2 Pedro, Epístola de Pedro, capítulo de número 3. Amém? Eu vou ler aqui, até onde eu colocar no meu coração a partir do primeiro versículo, tá bem? Aí você já pode aí já começar a compartilhar, porque agora é a palavra de Deus que será pregada. O testemunho da gente também merece muito ser compartilhado. Vamos compartilhar e vamos curtir, porque quando você curte, o YouTube entende que você gosta, tá bem? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Diz assim: Amados, vos escrevo agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e dos mandamentos do Senhor Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsistente, pelas quais coisas pereceu o mundo e então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9 e último. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra que talvez você já ouviu seu pastor pregar, você já ouviu mensagens acerca disso. Eu acho interessante quando o Senhor direciona esta palavra e falando sobre um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia, porque muitas vezes a gente pergunta para Deus: onde está a promessa do Senhor? Né? Quando foi? Quando é que vai cumprir? Quanto tempo esperando? Quanto tempo aguardando? E parece que nada acontece. Pedro começa falando acerca do dia do Senhor, porque chegaria tempo em que homens que pregam a palavra de Deus, eles próprios começam a direcionar o seu pensamento para outras coisas, como se o Senhor não fosse voltar, como se pessoas humanistas, pessoas que tudo para eles aqui na terra, como se Jesus nunca fosse voltar, porque todas as coisas permanecem como estão, não aconteceu nada, não está acontecendo nada e tudo permanece. Uma certa feita, ainda muito jovem, vindo de Belo Horizonte, dentro de um coletivo, alguém da minha parentela disse para mim assim, passou em frente a uma igreja e estava escrito lá: Jesus breve voltará. Um dia ele disse para mim assim, eu me lembro disso muito tempo, foi muitos anos isso, mas eu me recordo disso. Porque aquela palavra mexeu comigo, eu fiquei olhando e cheguei até, porque eu não conhecia Jesus naquela época, né? Eu devia ter uns 12 anos, eu vim conhecer Jesus logo após. E ele disse, e eu fiquei pensando, você vê que a mente de uma criança de 12 anos, um adolescente, mas eu ainda lembro disso, são coisas que ficam gravadas na mente da gente. E ele chegou a dizer, como é que pode? É um menino, é Flávio, tá bom? Passamos em frente a uma placa de uma igreja, estava escrito, Cristo breve voltará. E ele disse para mim assim, tantos anos eu passo em frente a essa igreja e vejo essa placa dizendo Cristo breve voltará e nunca voltou. E nunca voltou. Aí eu vejo o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui no capítulo de número 2 Pedro, capítulo 3. Deus não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a tenham por tardia, mesmo que alguém diz assim, não vai acontecer, mesmo que alguém diz assim, não, já tem tanto tempo que estamos esperando por isso, já tem tanto tempo que nós estamos aguardando isso aqui, não, isso não vai acontecer.
nesta noite eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Porque o mesmo Deus cujo Pedro está dizendo que lá no passado, o próprio Noé, quando construiu a arca, porque no tempo de Noé não chovia, gente. Não chovia. Subia um vapor que regava as plantas. É difícil você acreditar naquilo que você não está vendo. E Noé preparou a arca, entrou com seus filhos, com os animais que o Senhor enviou. E o Senhor enviou, como havia falado, o dilúvio. E lá pereceu toda a terra, salvo a família de Noé e os animais que com Noé estava na arca. Ainda hoje pessoas olham para você e na maioria das vezes são pessoas ímpias, são pessoas que até acreditam que Jesus existe, que Deus existe, mas que talvez não vai voltar, ou que talvez não é agora, ou que vai passar mais tempo. E nós temos os sinais, gente, os sinais de Mateus capítulo 24. E eu gosto de falar Mateus capítulo 24 porque o próprio Jesus falou. Não foi os discípulos que falaram, não foi uma carta de Pedro, não foi uma carta de Paulo. Não, foi o próprio Jesus que disse em Mateus capítulo 24 que o fim chegaria sobre a terra, mas o reino de Deus só viria quando esse evangelho for pregado em toda a terra. Não quer dizer que todo mundo vai ser salvo, mas esse evangelho vai ser pregado em todo o reino, em todo o mundo. Aí virá o fim. Então, para isso, nós muitas vezes saímos de um lugar, vamos para outro, porque sempre tem alguém que ainda precisa ouvir a palavra. Sempre tem alguém que ainda precisa acreditar que Jesus vai vir buscar a sua igreja. E que Ele está preparando uma noiva na Bandara Sóbia, que Ele está purificando esta igreja, esta noiva. Porque Ele virá e não tardará, Ele não retarda a sua promessa. Ele prometeu que viria buscar o teu povo. Em João capítulo 14, ele diz, eu vos buscarei, para onde eu estiver, estejais vós comigo. Para onde eu estiver, vós estejais comigo. Eis que eu vou vos preparar lugar, e se eu for preparar lugar, eu virei novamente e vos buscarei. Louvado seja Deus. Talvez você encontre com pessoas que durante todos os dias dizem para você assim, cadê a promessa? O Senhor não falou que ia fazer? Cadê? Você que muitas vezes confiou tanto no Senhor, colocou tanta sua confiança no Senhor, foi tão seguro de dizer que o Senhor faria isso, o Senhor não fez. Por quê? E aí nós temos a resposta de 2 Pedro, quando se diz, o Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a tenham por tardia, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Você sabe o que é isso? É o Senhor ter um dia como se fosse 1000 anos, Ele pode fazer, e em 1000 anos Ele pode fazer num dia. Para Ele é a mesma coisa. E aí eu me lembro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que ele diz que na plenitude dos tempos, eita glória, quando tudo estiver no lugar, na perfeição dos tempos, o Senhor virá e concluirá aquilo que Ele falou que ia fazer. E nós podemos entender isso pelos nossos pais na fé, lá atrás. Os nossos pais da antiga igreja, Abraão, Isaac, Jacó. Quando o anjo aparece para Sara e diz, Sara, Abraão, Sara vai ter um filho no tempo determinado. Sara riu, porque já era avançado de idade. O costume das mulheres já tinha passado. Abraão já era idoso. Eita, meu Deus! É muito fácil acreditar no que Deus fala quando nós estamos vendo alguma coisa. Mas quando nós não estamos vendo nada, aí você acreditar que o Senhor está falando, que o Senhor está fazendo, é difícil. Porque nós somos seres humanos e aprendemos a conseguir ver as coisas e achar que o que estamos vendo é o que está acontecendo. Nós temos que olhar além do que nossos olhos possam ver. Porque a Bíblia diz que aquilo que não subiu, que os olhos não viram, o coração não desceu o coração do homem, é o que Deus preparou para nós. Nós precisamos acreditar que esse tempo está chegando e mais perto do que você imagina. Mais perto do que você imagina. Hoje, o arrebatamento da igreja, Jesus está mais perto e quando nós aceitamos a fé.
está mais perto. E amanhã estará mais perto ainda. E depois da manhã estará mais perto ainda. Precisamos acreditar, porque o próprio Jesus disse. Ele mesmo disse que voltaria e levaria-nos para Ele. Quantas pessoas, eu estava até contando testemunho aqui para os irmãos hoje, que Jesus já voltou para eles. Já voltou para eles. Jesus já voltou para eles. Jesus já voltou para a irmã Tereza, que fazia obra comigo em São Paulo. Jesus voltou para o pai da irmã Lília, né? Lá do Rio Grande do Sul. Jesus voltou para alguém da sua família. Jesus pode ter voltado para alguém perto de você. Ele pode voltar para mim ainda esta noite. Ele pode voltar para você ainda esta noite. O mais certo é que nós estamos vivendo agora. O momento agora. Agora eu sei que eu estou viva e estou fazendo uma live com vocês. Mas o que vai dizer se eu vou permanecer viva daqui quando sair da live ali não sou eu. Ele pode voltar para mim ainda esta noite. E eu louvo a Deus se acontecer isso, porque o meu desejo é o céu. Mas eu penso em vocês que vão ficar sem mim aí. Eita! Eita, Jesus! Paulo quis estar com o Senhor. Paulo quis estar com o Senhor, mas estava no ministério que ele tinha que fazer na terra ainda. Então veja bem, irmãos. Veja quando Pedro está dizendo aqui, Pedro está dizendo, gente, mesmo que alguns tenham por tardia. Mesmo que alguém tenha por tardia. Versículo de número 7. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se preservaram como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição de todos os homens. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, querendo que todo mundo se arrependa. O Senhor quer que as pessoas se arrependam. E aí muitas vezes você pode dizer, por que o Senhor não voltou ainda? Está aqui. Está aqui. Ele não quer que nenhuma alma se perca. Ele não quer. Ele quer que a sua família seja salva. Ele quer que o seu vizinho seja salvo. Ele quer que aqui na Inglaterra, ele quer que aqui em Mirgma as pessoas sejam salvas. Ele quer que aqui no Reino Unido, na África, no Japão, na Holanda, no continente europeu, Portugal, ele quer que pessoas sejam salvas. E para isso, ele vai retardando. Ele vai segurando. Na bandara sob. Porque ele quer salvar. O intuito de Jesus é salvar. É salvar. Ele não vem apenas para mim. Ele não vai vir apenas para você. Ele vai vir para uma igreja. E tem pessoas ainda que estão fora do aprisco. E que o Senhor quer trazer. Nem todo mundo será salvo. Mas o evangelho precisa ser pregado. Para que cumpra o que a palavra de Deus diz. Quando esse evangelho for pregado em todo o reino, aí virá o fim. O Senhor não quer que nenhuma alma se perca. Não quer. E aí as pessoas começam a zombar, porque zombaram de Noé também. Zombaram de Noé. Pensa que não zombaram de Noé, não? Zombaram. Zombaram de Noé. Noé, cadê Noé? Não vai ter dilúvio, Noé? Cadê o dilúvio, Noé? Aí pensa Noé batendo lá, com machadinho, com martelo, os filhos ajudando. Noé dizendo, gente, vai vir o dilúvio. Ei, mandou, Bianassou. Gente, vai vir o dilúvio. Vai destruir a terra. E o povo, não. Nada, que você tá doido, Noé? Nada. Nunca choveu, Noé. Então veja bem. Deus não retarda a sua promessa. Mesmo que alguns a tenham por tardia. E um versículo de muita importância, não menos importante do que eu já falei aqui. O versículo que ele diz que desde o princípio, quando com a palavra haja, houve céus e houve terra. Houve mar, terra seca com haja de Jesus. De Deus houve o haja. Haja e houve. Desde a palavra haja até hoje, Pedro está dizendo que tudo foi guardado como um tesouro. Para quê, pastora? Para quê? Para o fogo. Eita, meu Deus! Para quê, pastora? Para o fogo. Tá pensando que... O Senhor fez a promessa para
para Noé: Noé, eu não vou mais destruir a terra com água, Noé. Com água. Então o juízo de Deus virá como fogo. E os elementos todos se fundirão. É a palavra que diz. É para o fogo. Pedro está dizendo: gente, quando lá atrás toda a terra foi fundada pela palavra, até hoje elas são preservadas. Ergue a sônia. Está preservado como um tesouro guardado para o dia do juízo, o fogo. Onde os ímpios vão ter que prestar conta. O fogo está aguardando essa gente. Mas Senhor, o que foi feito com a promessa que o Senhor fez? O que foi feito? Não sei. O Senhor Senhor. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, lá de trás, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis. Não, um dia para Deus é como 1000 anos. Ele pode fazer agora como pode fazer daqui a 1000 anos. Ele faz, ele é Deus. E Noé acreditou na promessa. Noé entendeu que o Senhor queria salvar aquele povo, mas aquele povo não são. Aquela gente não quis. Isso não quer dizer que eu vou pregar e todo mundo vai ser salvo. Porque muita gente não vai aceitar, vai rejeitar. Muita gente vai rejeitar a palavra. Muita gente vai recusar a palavra. Mas quem recebe, quem aceita, tem o prazer de ser chamado filho de Deus. Mas nem todo mundo vai aceitar. Mas eu preciso pregar, porque esse evangelho será pregado em todo o reino. E aí Deus retarda, porque Ele quer salvar a terra. Ele não veio para destruir a terra, nem as almas dos homens. Ele veio para salvar. E ao querer salvar, Ele segura. Ele retém, o Espírito Santo retém. Ele detém o anticristo. Ele retém o anticristo. Ele segura o anticristo. Você não vai reinar agora. Você não vai reinar agora. Você não vai sentar na cadeira agora. Segura aí. Você não vai sentar agora. Tem uma obra a ser realizada. Tem uma obra a ser feita. Satanás não pode impedir os planos de Deus. Satanás não pode impedir os projetos de Deus para a sua vida. Alguém pode olhar para você e dizer: tá, cadê? Cadê a promessa? Cadê o que Deus falou com você? Não está cumprindo? Deus não falou da sua boca? Deus não falou isso aqui assim, assim? Aguarda, 1 ano para Deus, um dia. É como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. O que Ele pode fazer agora, num dia, Ele faz em 1000 anos. O que Ele pode fazer em 1000 anos, Ele faz em um dia. Na plenitude dos tempos. E eu já vou orar, porque a minha garganta está sequinha. Você está entendendo o que Deus está falando? Não sejamos como os homens ímpios, que diz: mas desde que os tempos são tempos que a gente ouve falar sobre isso. Desde que os tempos são tempos que nós escutamos falar sobre isso. Que nada vai acontecer. Noé ouviu a mesma coisa. Noé ouviu a mesma coisa. Que nada, Noé, vai chover não. E agora, Pedro está nos dizendo que agora acabou a chance de ser destruído com água. Os melhores nadadores poderiam se escapar. Não. Está tudo preservado para o fogo. Está tudo preservado, guardadinho para o fogo. Está para o fogo. E se você não acredita, eu vou te falar. Está reservado para o fogo. É bom você começar a acostumar que Jesus vai voltar para buscar a igreja, sim. E que Ele pode voltar para você esta noite. E aí? Está preparado para o fogo? Tá não? Desculpa aí, a mensagem era essa. Não está preparado para o fogo, não? Eu fosse você começar a botar a barba de molho. Meu Deus! Ergue andou, falo mesmo. Começava a colocar sua barba de molho.
Porque não vai ser mamão com açúcar. Não, não, não. Tá preparado, guardadinho. Pedro tá falando aqui, não sou eu. Pedro tá falando aqui. Tá guardadinha, como tesouro, guardado para o fogo. Ah, não quero queimar não, pastor. Então, corra. Corra já. Depressa. Para de dizer, mas Jesus, né? Mas tanto tempo que eu tô aguardando. Tanto fulano tá morreu e não viu o arrebatamento. Meu pai, eu aguardo o arrebatamento agora. Eu aguardo os céus se abrirem e o Senhor chamar a igreja. Eu quero ver essa glória. Eu quero ver isso acontecer. Eu quero estar viva para ver. Mas se eu não estiver viva para ver, eu tenho que estar pronto para não queimar no fogo. Falo mesmo. Desculpa aí se eu não gosto do jeito que eu prego. Desculpa aí. Eu tenho que estar preparado para não queimar no fogo. Eu tenho que estar preparada. Porque se o arrebatamento não der daqui 10 anos, mas der para mim, ô glória! Ai, papai, tô aqui. Tô pronta. Não para ser queimado no fogo, mas para ser guardado no seio de Abraão. Para estar com a igreja reinando nos céus. E aí você que não acredita, ele vai voltar. Alguns acreditam no pós-tribulacionismo. Eu acredito no pré-tribulacionismo. Por N versículos. Eu acredito que ele vai voltar enquanto nós estivermos aqui, vivendo. E oxalá que ele volte hoje, que ele volte agora. E pegue você vigiando, e pegue me vigiando. Quem não vai retardar a promessa? Ele prometeu, mas não. Será? E quando eu falo sobre isso, eu falo sobre o arrebatamento da igreja. Eu falo sobre as promessas que ele liberou sobre a sua vida. Quantas promessas que o Senhor liberou sobre a sua vida você está guardando até hoje? Firme na promessa. Firme na promessa. Segurando. Mesmo que algumas pessoas dizem assim, mas como? Mas nada. Que nada, você está tanto tempo assim. Essa vida sua não muda. Você falou que ia receber. O Senhor diz, quantos profetas foram usados para falar com você? Aqui ia agir 10 anos. Esperando o milagre dela. 10 anos. Certamente ela própria, com toda a fé que ela tem, se eu perguntar para ela, certamente ela já teve momento de querer desmolecer. Até o Senhor chegar e selar a promessa dela. Deus está falando com pessoas esta noite. Deus não retarda a sua promessa. Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Ele disse que faria na tua vida, Ele vai fazer. Ele disse que Ele faria coisa grande na sua vida e vai fazer. Mesmo que ninguém acredita. Mesmo que as pessoas olhem para você e dizem assim que nada, vai acontecer nada. Noé ouviu isso. Noé ouviu isso. Sara chegou a dizer assim, mas já estou velha. Já não tem mais costume das mulheres. O Senhor prometeu, Ele cumpriu. E eu quero transferir esta palavra hoje, para a sua vida, para a sua família, para a nação brasileira, para aquilo que Deus prometeu. E que alguns chegam a dizer nada, que vai acontecer nada. Ei, canturé, andou, verianda lá, choro, ia mandar. Que nada, vai acontecer nada. Ei, aramanda, soube. Papai está falando com pessoas nesta live. Vai acontecer nada. O Senhor está dizendo, eu liberei, vai acontecer sim. Ergue a dúvida. Vai acontecer sim, foi eu que falei, foi eu que prometi, foi eu que disse, a minha boca falou e vai fazer sim, vai acontecer sim. 1000 anos torna um dia. Quanto tempo você está esperando? Quanto tempo você está esperando? Quantos anos você está esperando? Quanto tempo você está aguardando a promessa? Quanto tempo que a nação está aguardando a promessa? Mas o que nós estamos vendo, parece que está indo de mal a pior. Parece? Dá vontade de desistir, não dá? Dá vontade de parar de orar, não dá? Dá não.
Dá não, aí que nós ora mais. Falo mesmo. Dá vontade nada, aí que nós ora mais. E aí que você intercede mais. Porque a certeza e a convicção de que Deus não retarda a sua promessa. Que Ele vai fazer o que Ele falou. Nunca tira os seus olhos da promessa. Nunca tira os seus olhos da promessa. Olhe para ela acreditando que ela vai cumprir hoje, agora, daqui a pouquinho. Quando acabar esta live, enquanto eu estou pregando aqui, o Senhor está dizendo, fala para ela, fala para ele, que eu não retardo a minha promessa, que eu vou cumprir ainda este ano, que eu vou fazer o que eu prometi para ela, que eu vou entrar na casa dela, que eu vou salvar, que eu vou libertar, que eu vou abrir as portas. Diz para ela, diz para ele, que eu não esqueci, diz para ela, diz para ele que eu não esqueci do que eu prometi para ela, do que eu prometi para ele, eu não esqueci. Ergue a sua. Sabe, você chegou a anotar no seu caderno. Você chegou a anotar para você não esquecer e parece que passa o tempo, a página vai ficando amarelada e você não está vendo nada. Eita, chorianda lamanchou. O Espírito Santo está ministrando contigo esta noite. Não adianta lavanda canturega. As pessoas dizem assim, não vai acontecer. Eu determinei que vai acontecer, eu vou fazer. Ei, canto, eu vou fazer. O que é meu na sua vida, o que é meu para você, vai acontecer. Da banda canturega. Não importa quem ri. Não importa quem sorriu da minha. Não importa quem diz assim, aqui nada. Não importa. O que é seu está guardado na arca. O livramento, a promessa, a bênção, ela vai se materializar para você. Coisa que só brotou no seu coração, o Senhor vai trazer para você. Vai materializar na sua frente. Eu vejo pessoas esta noite que o Espírito Santo fala assim, olha, fala para ela, fala para ele, que eu vou tirar da gaveta esse projeto, que eu vou tirar do papel. Não brotou no coração dela, no meu coração. Eita, diz para eles, que eu estou pronto para entregar nas mãos deles o que eu prometi. Mas muitos têm voltado atrás, muitos têm desistido, muitos têm desanimado. E nesta noite o Espírito Santo está falando, não desiste, eu vou cumprir. Oh, glória.